Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha só, que coisa tremenda. Deus é tremendo. A epígrafe desse texto diz que a exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. Salomão escreveu esse provérbio exortando o povo, exortando a mim e a você a viver. A vivermos um tempo em que Ele vai ensinar, que Ele vai chamar a responsabilidade. Quantos filhos tem aqui? Filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Roberto, você é filho de Deus. Como é o nome do seu esposo? Marcelo, você também é filho de Deus. Quando Ele nos ama, nós somos chamados de filhos. E um pai que ama, cuida de seus filhos. Não é? Se os seus filhos lhe desobedecerem, vocês que são pais, vocês, num momento específico, chamarão a responsabilidade. Às vezes a gente disciplina e chora. Não é, Ritana? Às vezes a gente precisa disciplinar, corrigir, depois vai chorar, morrendo de pena. Mas é importante. Não ache ruim quando Deus tratar o seu coração e precisar lhe exortar. Isso é amor e é cuidado. Sobretudo. Diga sobretudo. Sobretudo. O que é sobretudo? Estou escutando não. Acima de tudo. Sobretudo. Sobre todas as coisas. Ele está dizendo aqui de forma muito importante. Atenção. Sobretudo. Sobretudo. O que se deve guardar? Tem gente que guarda muita coisa. Não é? Tem um tio de Flávio que guardava dólares embaixo do colchão para não ser roubado. Meu Deus. Tem gente que guarda fotos antigas para relembrar alguma coisa do passado que lhe remete a um momento de alegria. Tem gente que usa até um perfume, ele se acaba, mas guarda o vidro. Porque é lindo o frasco ou porque é muito chique e ele não quer se desfazer da pena de jogar fora. Tem gente que guarda brinquedos da infância porque quer doar para os filhos. Aliás, a Ana Beatriz usou muitas roupas que foram minhas. A roupa que eu saí da maternidade foi a roupa que Bia usou também. Minha mãe guardou, minha tia guardou também. Tem gente que guarda muita coisa, tem gente que guarda até lixo. É verdade. Tem gente que guarda lixo. Outro dia teve uma reportagem que eu vi em casas que mal se conseguia transitar porque as pessoas não conseguiam se desfazer de sacolas velhas, e isso aí é uma doença. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que guarda muita coisa. Mas o que Salomão está dizendo aqui, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração. Sobretudo, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque dele provém as saídas da vida. Sobretudo, guarda o teu coração. Eu devo guardar algumas coisas? É importante que eu guarde-as. Mas eu devo guardar, sobretudo, o meu coração. E tão pouco eu tenho feito isso. Eu tenho entregue o meu coração para tantas pessoas, para tantas coisas. E eu tenho me decepcionado. A gente teve uma ministração no culto passado, no culto de jovens, através da peça Joãozinho, que Joãozinho, o Flávio já falou sobre isso ontem. Pegou seu coração e entregou para um bocado de gente que não valia nada, achando ele que valia. E aquele povo todinho destruiu o coração dele, porque ele não guardou o coração. Sobretudo, guarda o coração. O coração fala de quê? O coração fala de sentimento. O coração fala de alma. Nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. O nosso corpo está aqui, é o que se relaciona com o que você vê, né? A gente sente, a gente toca. A nossa alma, ela está atrelada a sentimentos, Anderson. A nossa alma está atrelada a emoções. E o coração, a gente sabe que é um órgão, nem parece com aquilo que a gente vê, não é? É um órgão totalmente diferente. Mas disse
inclusive a Bíblia fala que o coração ele representa a nossa alma, a nossa vida, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E do coração, a gente fala tantas coisas sobre coração, mas olha, coração é terra delicada. Mexa com muita gente, mas quando trata-se de coisas do coração, Lucas, o negócio muda de figura. Há pessoas que carregam dores profundas a vida inteira por causa de problemas gerados no seu coração. O coração, não sou eu quem estou dizendo, é o sábio. Ele diz que do coração procede as saídas para a vida. Os desígnios para a vida procedem do coração. Então, se o meu coração, Rodrigo, não estiver bem, se os meus sentimentos, se a minha alma não estiver bem, as saídas, entenda, veja canos, sabe, saindo de um lugar, de uma fonte e desaguando em algum lugar, as saídas serão ruins. As saídas certamente trarão, ou elas gerarão algum malefício. Quando meu coração está ferido, eu fico amargurado. Você já viu gente com coração ferido sorrir com facilidade? É difícil. Quando o coração está ferido, geralmente a gente dá pancada. Eu estava dizendo anteontem para duas pessoas que estiveram na minha casa, elas estão aqui, quando falava sobre uma determinada pessoa, e eu disse, a gente precisa entender o outro. Eu aprendi que ninguém é ignorante, a falta de conhecimento gerando grosseria, porque quer. Ninguém é estúpido porque quer ser estúpido. Ninguém é ríspido porque quer ser ríspido. Todo mundo que tem alguma debilidade, ela deságua em alguma área da sua vida. Todo ignorante não, todo grosseiro, todo valentão, todo estúpido, todo mal-humorado, ele é por alguma razão. E vá atrás que houve algum dano no seu coração. Tem alguma história que lhe trouxe dano em algum momento da sua vida e aí resultou no cara ser muito fechado, ele usa isso como uma proteção. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Amém. Amém? Se não está entendendo, vocês vão entender já já. Nós temos um amigo que a primeiro momento, quando nós conhecemos e já fomos alertados, ele era o baterista da igreja em que nós, Flávio era co-pastor e eu era líder de jovens. E ele sempre entrava cara fechada, chegava, jogava baqueta, pegava as coisas dele, sentava, tocava, cara fechada. E numa das ministrações, no ensaio, quando ele entrou, eu vi ele daquele jeito, ele não falou com ninguém. Eu disse, misericórdia, ele tá bravo, com muita raiva. Entrou meio pisando forte, se sentou e vamos ensaiar. E eu, misericórdia, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, Pai do Senhor, bom dia. E ele... Aí eu falei com a namorada dele o que ele tem. Ele é assim. Está se acostumando porque ele é assim. Aí eu conversei com o Flávio. Não, ele não é assim. Tem alguma coisa errada para ele ser assim. E conversando com ele, nos aproximamos dele e descobrimos que ele tem uma história muito difícil. Entendem? Todo mundo que é assim tem um histórico. Porque... do coração, sobretudo guarda o coração porque dele procedem as saídas da vida. E a gente descobriu que Alisson, que hoje é um filho, ele nos adotou como filho, dia de pai, dia de mãe, ele compra presente para Flávio, compra presente para mim. Ele tem quase 30 anos e às vezes a gente vai para algum lugar e ele, mamãe, o povo olha, como? Um homem com 30 anos me chamando de mãe. E a gente descobriu que Alisson é um sorvete de creme por dentro, todo derretido, por fora ele só tem uma capa. Ele tem uma história, eu estou contando isso para vocês porque ele, se estivesse aqui, ele autorizaria a fazer. Ele sofreu muito durante a sua vida inteira com o abandono do seu pai. Ele não foi registrado, não foi reconhecido, a mãe dele se envolveu com uma pessoa, engravidou, ele nasceu e ele nunca o reconheceu. E ele carregava aquela mágoa, e quando falava do pai dele, ele tinha um ódio terrível e dizia, não fale daquele homem. Todas as vezes que a gente sentava com ele para ministrar perdão, ele dizia, por favor, não falem sobre isso. Porque esse homem aí não é meu pai. Só que a gente decidiu mudar a história.
e decidimos ir pelo outro lado. Começamos a orar por Alisson e dizer: Espírito Santo, se encontre com ele. Cuide desse coração aqui. Guarde. Proteja o seu coração. E para a glória de Deus, ele participou de um evento tipo esse que vocês estão agora. Quando ele chegou em casa, num domingo à noite, voltando de um acampamento, ele nos ligou em lágrimas e disse: eu decidi perdoar meu pai. E eu vou ligar para o meu pai amanhã pela manhã e vou dizer que eu o amo. E vou dizer que não me importa como ele vai me receber. Eu só quero dizer: meu pai, eu lhe perdoo. Olha, aquilo parecia que eu estava ouvindo a melhor notícia da terra, porque eu sabia que aquela falta de perdão no coração de Alisson poderia impossibilitar a ida dele aos céus, porque a falta de perdão é muito séria. Eu não tinha programado falar sobre isso, mas eu não disse que era o Espírito Santo que ia conduzir? Amém? Amém. Alisson não guardou o coração dele, deixou durante muito tempo pessoas influenciarem o seu coração. Ele cresceu convivendo com pessoas que diziam: seu pai não presta, seu pai é assim, seu pai é assado, seu pai. E ele criou ódio, criou rancor e criou raiz, porque ele não guardou o coração. Ele entregou o coração dele à vulnerabilidade, a ouvir o que as pessoas diziam. E hoje ele vive um relacionamento lindo. O pai dele esteve em Natal, ele mora no Rio, se encontraram, tiraram fotos, ele colocou no Face, e aquilo encheu o nosso coração de alegria. Mas Alisson passou por tudo isso na vida dele, porque ele não soube guardar o coração. Mas Thalita, como assim? Tem coisas que a gente vive que são inevitáveis. A gente não programa. E a gente é influenciado sem querer. Mas se ele tivesse guardado o coração dele, daquelas influências negativas, ele talvez não tivesse sentido tanta raiva do pai. Mas como é que ele ia guardar esse coração? Como é que eu guardo meu coração? Você quer saber como você vai guardar seu coração de tanta coisa ruim? Amém? Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Você sabia que seu coração determina a sua conduta? Quando você está guardado em Deus, você age de uma forma diferente. Quando você coloca o seu coração nas mãos do Senhor, lembra que a gente canta uma canção, Quero te amar, lembra? Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Vamos cantar essa canção? Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em quem? Crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu
dou, meu coração te dou. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Porei a minha lei no seu interior. Porei a minha lei no seu interior. E escreverei no seu coração. E serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. O que Deus está dizendo para mim e para você é que o seu coração vai estar guardado nele. E se o seu coração vai estar guardado nele, ele vai estar no seu interior. No seu interior ele vai colocar a sua lei, mas sobretudo, ele vai guardá-la no seu... Onde? Ele vai escrever no seu coração. E quando ele escrever a sua lei no seu coração, sabe o que é que vai acontecer? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Você pode dizer graças a Deus? Mas quando é que isso vai acontecer? Quando você entender que você não é dono do seu coração. Quando você entender que você não manda nele. Epa, coração, se aquieta. Não, peraí. Seu coração tem um dono. E você não consegue governar e controlar as coisas do coração, não. Aliás, a Bíblia diz que coração é terra, que só quem esquadrinha é ele. Você não tem autoridade para chegar e dizer, coração, mude agora a sua postura e acabou. Você pode sim ter postura, ter autoridade para se levantar, para se posicionar e para dizer, coração, vamos trabalhar, vamos mudar. Mas há áreas que somente o Senhor faz, Alan. Há áreas da nossa vida que somente Ele cuida. E que por mais que você diga, Senhor, eu vou fazer assim, 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 se você não pegar seu coração e dizer, Senhor, governe, cuide, direcione, é teu, você não vai conseguir isso, velho. Entenda que você depende dele. Você depende dele, Neilza. Não tente fazer do seu jeito porque vai dar errado. E quando você entrega o seu coração, Senhor, tá aqui, tome, eu reconheço. Eu estou entregando a mão à palmatória, eu estou jogando a toalha, como diria o boxeador. Eu quero que o Senhor governe. Aí ele pega teu coração, penetra com a lei no teu interior, escreve no teu coração aquilo que está no coração dele, você se torna dele e ele se torna teu e tudo passa a ser diferente. Mas isso só acontece quando você entrega o seu coração para ele cuidar. E não se entrega coração para todo mundo. Sobretudo, se você quer guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Porque o coração é coisa delicada. Eu falhei muito durante a minha vida sentimental. Contei pra vocês. Porque entreguei meu coração para pessoas erradas. Poderia ter tido distúrbios terríveis e ter sofrido consequências desastrosas. Mas o Senhor me amou. Mas o Senhor decidiu mudar a minha história quando eu disse, Senhor, governe meu coração, a partir de agora eu não aguento mais. Chega de eu tentar fazer sempre do meu jeito. Eu quero agora que o Senhor domine meu coração, cuide dele, por favor, eu não sei cuidar. Uma vez eu estava indo para Nísia Floresta, essa BR aqui. E depois que eu terminei, eu contei para vocês ontem a história do Gustavo. Eu terminei o namoro com o Gustavo, porque ele me traiu. E depois que eu terminei o namoro com o Gustavo, o Senhor trouxe um bálsamo para minha vida, trazendo uma pessoa que mudou o cenário em que eu estava, que foi Eli de Jesus. Vocês conhecem o cantor Eli de Jesus? Alguns de vocês conhecem, né? Que canta sobre as ondas. Não estás só nesse deserto. Deus trouxe Eli para minha vida para tratar áreas que estavam feridas, que estavam dilaceradas. E mais uma vez eu entreguei o meu coração naquele relacionamento. Eli é um homem de Deus. E foi usado por Deus naquele período de 2 anos em que estive com ele
para me renovar esperanças, para me colocar de novo no lugar que eu precisava estar. Mas eu depositei muita coisa em Eli. Lembra quando o Senhor diz: maldito o homem que confia no homem? Não é dizer maldito o homem que confia que tem um grande amigo. Não, é o homem que deposita toda a sua confiança no homem e deixa de depositar em Deus. E Eli estava se tornando isso para mim. Ele estava sendo quase que mais importante do que Deus na minha vida. Minha vida estava girando toda em torno dele. Tudo era Eli, tudo se resumia a Eli. Meu ministério estava ficando apagado porque eu estava acompanhando o ministério de Eli, que é uma bênção. O homem de Deus já disse isso para vocês e hoje é um grande amigo nosso. Quando eu terminei o namoro com Eli de forma inesperada, sem saber nem porquê, eu terminei por telefone, parecia coisa de louco. Depois me arrependi, chorei. E num desses momentos de choro intenso, de arrependimento, o Senhor trancou o coração dele e a gente não voltou mais. O Espírito Santo disse, quando eu estava indo nessa BR aqui, para Nísia Floresta, eu me apaguei. Flávio já sabe dessa história, e alguns que convivem comigo, me apaguei mesmo. Eu não sei, eu me lembro que eu saí de Parnamirim e que quando eu despertei eu já estava chegando em Nísia Floresta. Vim esse caminho todo sem saber, eu não me lembro. Apagou, a minha memória apagou nesse período. E o que eu me lembro nesse momento é que eu vinha dirigindo, morrendo de chorar. Chorava de soluçar e conversando com o Espírito Santo e dizia: Espírito Santo, hoje é sábado. Todas as minhas amigas têm namorado. Todas as minhas amigas, a grande maioria delas já casaram. E eu não tenho namorado, e eu não tenho marido, e eu já estou ficando velha, cabeça, 25 anos ficando velha. Pode um negócio desse? Meu pai na época, né? E vou ficar para a apóstola Paula, não vou casar mais, né? O Senhor me quer assim, tudo bem. Não vou casar, vou viver para o Senhor. E chorando copiosamente, dirigindo, mal eu conseguia enxergar, às vezes limpava os olhos. E foi aí que eu me apaguei, eu não me lembro mais, quando eu me vi sentada em uma mesa como essa, de madeira, com uma máquina à minha frente toda despedaçada. Escute isso. Toda destroçada. E eu tentando consertar aquela máquina com algumas ferramentas. Eu me vi assim. E aí chegava um homem que parecia ser entendido daquilo ali, tipo um engenheiro elétrico, assim como o Emanuel é, que entende bem de eletrônica, né? Engenheiro. Ele parecia conhecer daquela máquina. E ele dizia: peraí, essa peça está errada, essa peça não é aí, essa peça é aqui, essa outra não é aí, é aqui. Aí eu olhava para ele e dizia: eu tô achando que o senhor sabe melhor que eu, moço. Por favor, então senta. Ele me levantava, ele sentava. Aí ele começava a consertar, caladinho, só ele e a máquina mexendo. Tudo isso foi nesse percurso de Parnamirim para Nísia. Aí eu ficava olhando, daqui a pouco, moço, eu acho que essa peça não é aqui não, eu acho que essa peça se encaixa melhor aqui. Peraí, moço, essa outra aqui fica... Aí ele olhava pra mim, se levantava da cadeira, não dizia nada, só fazia: sente. Aí eu sentava. Lá ia eu de novo. Não encaixava, não tinha de pé ele, que era uma peça do outro lado que vinha pra cá. Quando eu pegava aquela peça do outro lado pra colocar aqui, não encaixava. Aí eu olhava pra ele de novo, tipo assim: me ajuda aqui. Não tô conseguindo não. Aí ele fazia, ele não falava, ele só balançava com a cabeça, sentava de novo e eu ficava em pé olhando de longe. Daqui a pouco eu tava de novo. Roberlan, moço, olha, não é assim não, é assim. Aí sabe o que foi que o Espírito Santo me disse? Ele parou, largou a máquina, me olhou e disse: até quando você vai tentar intervir na minha ação? Você ainda não entendeu que enquanto você não me entregar essa máquina que está despedaçada, não serve mais para nada. Isso aqui do jeito que está não presta, não dá para usar não. Quando é que você vai entender que eu é que controlo, porque fui eu quem criei ela, eu sou o criador dessa máquina? Quando é que você vai parar e decidir me deixar controlar e ser o dono e assumir a posição que é minha? E quando eu me acordei desse sono, que eu não sei dizer o que foi,
eu chorei ainda mais, disse: Espírito Santo, eu me entrego. Eu dou a mão à palmatória, eu não quero mais controlar o meu coração, eu não quero mais programar, porque eu me programava, eu quero casar com tal idade, eu quero ter filho assim, eu quero ser assim, eu vou esperar por ele a vida toda, se preciso for, eu dizia, porque tive uma frustração muito grande com o Gustavo, ele foi um oásis para a minha vida, e eu vou esperar por ele o tempo que for preciso, até o Senhor transformar o coração dele. O Espírito Santo disse: me deixe controlar. Me deixe controlar, porque eu sei controlar, eu sei fazer e faço melhor que você. Quando eu disse naquele dia, naquela manhã de sábado, indo para Nise Floresta encontrar meus pais que pastoreavam lá, eu disse: mas Jesus, olha, eu vou para Nise Floresta, onde é que eu vou arrumar um namorado? Meu Deus, olha aqui. Eu sempre quis ser mãe, né? Sempre pensei em família. Eu vou para Nise Floresta, meu pai mora numa casa distante. Os meninos de Nise Floresta não me agradam, é tudo boizinho. Só tem menino boizinho. Meu Deus, como é que eu vou arrumar um namorado? Eu não saio pra lugar nenhum. Não sei onde é que vai ser esse negócio, não. Isso era dilema meu antigo. Aí nessa manhã o Espírito Santo disse: você entende que sou eu o dono da máquina? Espírito Santo, a partir de hoje eu saio dessa cadeira de uma vez por todas. E eu faço um compromisso com o Senhor de nunca mais sentar nela. E de dizer que somente o Senhor vai cuidar, vai tratar, vai mexer nessa máquina. Porque o Senhor é quem conhece ela. Eu não sei nada sobre ela. Eu acho que sei. Eu penso que sei. Você pensa que sabe. Você não sabe nada. Você não conhece seu coração. Camarada, princesinha, príncipes, vocês não conhecem o coração de vocês, não. Não se engane que você não conhece. Ele é enganoso. Ele é enganoso. Cheguei na casa dos meus pais morrendo de chorar e contei para ele, meu pai usado por Deus, que é irmão desta mulher que está aqui filmando. Disse: minha filha, se prepare, porque agora você fez a coisa certa. Você entregou seu coração para ele cuidar, então não vai demorar, ele vai cuidar. E quando eu menos esperei, estava tão bom aquele solo, Adriano. Quando eu menos esperei, eu comecei a ver o meu coração voltando a respirar, voltando a criar forma, e eu fui voltando a ter vontade de ir de novo constituir o que eu queria, e o Senhor me deu o melhor. O Senhor me deu Flávio, que é de fato um presente de Deus para a minha vida. Não existe não um marido desse nesse mundo. Me perdoem os que estão aqui, mas Flávio para mim é fruto de muita oração, de muito clamor, de muita ação do Senhor. Você sabe que o coração pode conduzir muita coisa na sua vida. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Diz assim: e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu estou terminando. Aí o versículo 39 diz assim: olha, escute isso, escute. E lhes darei um mesmo coração. Vocês serão meu povo. Quando você entrega o seu coração para o Senhor e diz: Senhor, eu não sei fazer, o Senhor é quem sabe. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem dos seus filhos depois deles. A conduta do seu coração trará benefícios para a sua geração. A conduta do seu coração trará benefícios para a sua geração. A forma como o seu coração, Jackson, se coloca hoje vai designar muita coisa em relação à sua geração, aos seus filhos. É por isso que Provérbios diz: sobretudo guarde o seu coração, porque ele pode trazer, o erro dele pode trazer consequências para a sua geração, para os seus filhos. Casamentos errados, casamentos desestruturados,
Filhos problemáticos, originados de um coração que não foi guiado, direcionado pelo Espírito Santo, desencadeou uma série de problemas para uma geração. É por isso que nós estamos aqui hoje, tratando do coração. Porque a gente sabe que se a gente não tratar de vocês, desse coração, o futuro de vocês pode ser muito terrível. Mas nós estamos aqui para dizer que vocês são dele, que ele é de vocês, e que o coração de vocês pertence ao Senhor, e que sobre a sua geração não vale encantamento nem palavra de maldição. Aleluia! Se alguém um dia lhe disse: você é um desgraçado, não vai dar para nada, você não presta, sua geração será maldita, você não tem valor algum, o Espírito Santo está dizendo que isso é mentira do diabo, e que sobre você há uma promessa de vida, de esperança, de renovo, de refrigério e de transformação. A sua geração será bendita nesta terra. Aleluia! A sua geração será conhecida como uma geração que adora, que exalta, porque do seu coração ele tratou, ele cuidou, ele sarou feridas. A amargura do seu coração não vai passar para os seus filhos. A amargura do seu coração não vai herdar, não será herdada pelos seus filhos. Aleluia! Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. O que Deus está falando aqui hoje é tremendo. Aleluia! É tremendo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, são vocês. Povo especial, se você foi conduzido até hoje com coisas errôneas, com coisas que não agradaram, se você entregou seu coração, terra preciosa. Terra preciosa. Se você entregou essa terra preciosa para alguém, ou para algumas coisas que só trouxeram danos, e que você poderia estar fadado a ter uma geração sofredora por causa dos seus atos, o Senhor nestes dias tem dito e tem enfatizado que veio para restaurar a sua sorte. Ele está aqui para lhe dizer que vale a pena entregar o coração para Ele, para cuidar, para tratar a sua geração, para fazer a diferença. Lembra daquele versículo que está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 45, que a boca fala do que o coração está cheio? Sabe o que a sua boca vai falar a partir de então? Do amor, das grandezas, do que Deus fez, do que Ele faz, porque Ele é lindo, porque o seu coração vai estar cheio, inundado por uma graça sobrenatural. E quando você abrir sua boca, não vai mais ser para sinal dizer, ô criatura feia. Você não vai dar para nada porque alguém um dia disse isso, não. Você vai olhar no espelho e vai dizer: você é o melhor de Deus. Você é mais do que vencedor. Você terá uma geração abençoada. Os seus filhos serão benditos. Os seus filhos serão conhecidos como a geração que teme ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Sobre a sua vida não vale encantamento. Aleluia! Toda palavra de maldição cairá por terra. Toda palavra contrária que quis dizer que você estava fadado ao pecado e ao erro, nós desfazemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sua geração será bendita. Oh, aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo. Romanos capítulo 6, versículo 17 ao 23 diz, aleluia, mas graças a Deus que tendo sido, escute, graças a Deus que tendo sido servos do pecado, vocês obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Alguém lançou uma doutrina sobre você e você seguiu essa doutrina, e essa doutrina lhe trouxe atitudes de pecado, de pecaminosidade que desagradaram ao Senhor. Escute o que Deus está lhe dizendo. Obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues. Você foi ensinado da forma errada. Lhe ensinaram
o que não era verdadeiro, mas o Espírito Santo está aqui para trazer algo novo, amém? Amém, glória a Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Falo como homem, Paulo disse, pela fraqueza da vossa carne eu conheço. Eu sei que há fraqueza em você, porque eu também enfrento elas. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, assim como apresentaste os vossos membros, e fala de corpo. Oh Deus! Ah, grande Deus! Assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram servos do pecado, vocês eram sujeitos aos erros, e os seus frutos eram de coisas vergonhosas, porque o fim delas é a morte. Mas agora, diga agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia! Oh, queridos, eu queria que vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo. Se vocês serviram para o pecado de alguma forma, se vocês emprestaram seus corpos ao sexo, à lascívia, ou emprestaram suas bocas a falar coisas que não agradam ao Senhor, ou emprestaram os seus membros, e ele está falando de tudo, ele fala de ouvido, ele fala de olhos. Eu não tinha programado nada disso. Eu nem sabia o que eu ia falar, mas o Espírito Santo disse: minha filha, se coloque na minha posição, no meu lugar, em submissão à minha vontade, deixa que eu vou tratar. Se vocês emprestaram os seus membros, sejam eles quais foram, sexual, auditivo, visão, paladar, tato, a imundícia, a pecado, sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Ei, isso é passado, ficou lá atrás, agora é novo tempo, novidade de vida. Vocês agora são meus servos, e eu agora assumi, eu comprei isso aí. A partir de agora é tudo novo, é tudo diferente. É pureza, é limpeza de dentro para fora. E lá fora eles verão. Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. E eu queria que a banda cantasse aquela canção que vai ser a nossa canção oficial. Não importa o que você fez, não importa quem você é, eu não quero nem saber de quem você é filho. O Senhor não quer saber o que foi que aconteceu lá atrás. O que Ele quer saber é que agora você está de novo restabelecido a ter a vida eterna. Essas coisas velhas ficaram para trás, agora é novo tempo. É novo tempo. Diga: Deus me ama e me trouxe aqui para tratar meu coração. Se essa palavra tocou uma vida, esse acampamento já valeu tudo. Alguém ouviu a voz de Deus e tem ouvido esses dias? Eu quero convidar você. Fiquem de pé em nome de Jesus. Abra um espaço aí no meio, por favor. Afaste essa cadeira do meio, por favor. Deixa essa fila do meio livre. Deixa esse espaço aberto. Eu quero convidar você. Escute, olha aqui para mim. Você que tem ouvido a voz de Deus, você que tem sentido o toque do Espírito Santo sobre a sua vida aqui neste lugar,
Você que tenha feito ou tenha emprestado seus membros, eu não sei quais. E esse momento agora é muito seu com o Senhor. Não importa para quem está do seu lado, esqueça. Você não conhece ninguém, nem tem ninguém aqui. É só você e o Senhor e você. Aqui é lugar de tratamento, aqui é uma clínica espiritual. Você que emprestou os seus membros, pode deixar esse papel voar. Talvez o seu ouvido, para ouvir coisas que não agradaram. Os seus olhos, para ver coisas que não eram boas. As suas mãos, para fazer coisas que não eram agradáveis. Venha aqui à frente em nome de Jesus. E fique uma aliança com o Senhor hoje. Aleluia. Venha ficar no compromisso com o Senhor. Ele vai restaurar a sua sorte. Ele tem movimento. Ele tem um novo tempo. Escute aqui. Não sinta vergonha, porque vergonha é o que Satanás quis colocar sobre você. Vergonha foi o que ele quis trazer sobre você e lhe apontar com o seu dedão maligno. Mas ele está destruído e as suas artimanhas estão desfeitas. Em nome de Jesus, tenha um ato de fé e venha aqui à frente. Rompa com esse medo e venha e diga: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero refazer o que eu não fiz a vida inteira. E eu quero santificar e consagrar os meus órgãos. Eu quero santificar e consagrar a minha vida a ti. Deus, a partir de hoje eu só quero viver santidade. Eu só quero viver santificação. Aleluia. Vocês que não vieram, fechem seus olhos. E vocês que estão aqui na frente, vocês vão fazer uma oração de confissão agora comigo. Se você sentir dificuldade de falar as palavras, rompa e crie coragem e fale. Se só chorar não tem problema, mas fale. Feche seus olhos, todos vocês, fechem seus olhos. E vocês que querem fazer uma oração de confissão, de libertação e de processo de santificação, digam: Senhor Deus, meu amado amigo Espírito Santo, eu estou aqui hoje para reconhecer que eu fiz coisas que não te agradaram. Diga isso, abra a boca e diga isso. Eu reconheço que nunca tive coragem de me colocar diante do Senhor para dizer que eu não fui correto, para dizer que eu fiz sexo quando não deveria ter feito. Diga isso. Eu emprestei o meu ouvido para coisas que não te agradavam. Diga: eu falei coisas que não agradaram ao teu Espírito Santo. Eu me envolvi com coisas erradas. Eu me envolvi com homens errados. Eu traí. Eu errei. Eu emprestei os meus olhos para olhar em coisas que não eram boas. Eu olhei o que era ilícito. Eu entrei em sites que não agradaram ao teu Espírito Santo. E eu achava que ninguém estava me vendo, mas eu sabia que o Senhor estava ali. Abra a sua boca e diga isso. Abra a sua boca para aniquilar no reino espiritual que o diabo viu e que quis lhe acusar. Mas agora você está confessando no reino espiritual que você vai viver um novo tempo. Senhor, pelas vezes que eu menti, diga: eu menti. O Senhor sabe que naquele dia eu menti para aquela pessoa. O Senhor sabe que eu furtei. Diga, abra sua boca e diga: o Senhor sabe que eu furtei. Eu tirei o que não era meu. Eu usei o que não era meu.
falei o que não deveria ter falado. Meu corpo foi usado de forma ilícita para servir ao diabo. Mas hoje, diga hoje, eu restabeleço a minha aliança contigo. Eu renovo os meus votos. Diga isso, eu renovo os meus votos. Eu quero viver a tua vontade. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego os meus sentimentos. Eu te entrego os meus sentimentos. Deus te alegre. Se importa com você, compreende o seu caminhar. Nunca vi uma porção grande assim. Ele não desiste. Aleluia, ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você tem um valor muito grande ao Senhor. Lugares. Aleluia. Deus, escute agora. Aleluia. Eu quero convidar você, aleluia, que nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, está aqui. Aleluia. Você que tinha e não tem mais, e que há algum tempo você vem percebendo que tem tido um esfriamento no caminhar, e que você tem sentido no seu coração um desejo ardente de restabelecer. Fique em pé. Senta agora, você vai sentar já já, não tem muito para almoçar. Vem à frente em nome de Jesus. Você que sabe que precisa viver um novo tempo com o Senhor, escute. Você que sabe que precisa viver um novo tempo com o Senhor e que quer que Ele governe a sua vida e controle o seu ser. E que você está cansado de bater tantas vezes em portas erradas e de ter metido tantas vezes a cara na parede por atitudes inconsequentes. Nós queremos orar por você. Pode tocar. Vem à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Orar por você. Só orar por você. Rompa com isso que está no seu coração e aprisionando. Vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente. Aleluia. Aleluia. Keide, por favor, acompanha a minha sua vida. Oh, Espírito Santo. Vem à frente. Você que reconhece que precisa dele. Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o primeiro lugar na minha vida. Por favor, as líderes de guarda das meninas, venham aqui. A líder de Raíssa, Rayane e de Clarinha. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Abraça ele. Seu coração deixa a luz. A líder do guarda de Raíssa, por favor. Cristo te chama. Venha, venha. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor. E quer restabelecer o que foi quebrado. Ou começar um novo tempo. Sangue de Cristo. Deus. Aleluia. Você está sentindo incômodo no seu coração, não é? Está com vontade de vir, mas está com medo. Não tem problema. A vida está sorrindo para você. Estenda suas mãos sobre elas. Só por te amar e pra vida. Põe as mãos, por favor. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego agora a vida de Raíssa, de Rayane, de Clarinha e de Raíla. Espírito Santo, elas estão aqui hoje firmando um compromisso contigo de renovarem seus
precisam ser curadas. E o Senhor vai em áreas que ninguém pode ir, somente o Espírito Santo vai. E agora, em nome de Jesus, eu te convido a entrar neste coração e a tratar destas feridas que precisam ser tratadas. Deus, Rayane tem uma marca sobre ela. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Tantas dificuldades para ela vir aqui, Senhor. A tua filha Neilza esteve comigo, relatando. Mas o Senhor marcou um encontro com ela, Senhor. Não era para ela estar aqui, mas o Senhor quis que ela estivesse aqui. Porque o Senhor a ama demais. Porque o Senhor a ama demais. E nunca a deixou só. O Senhor sempre falou com ela, sempre a incomodou. Quantas vezes ela fez coisas que não te agradou e percebia que algo não estava bem, mas talvez por não ter coragem. Mas hoje ela está renovando a sua aliança contigo e dizendo que quer mais uma vez viver a tua vontade sobre a vida dela. Oh Deus, faça o que Clarinha não pode fazer. Vá onde Clarinha não pode ir. Ajude-a. Tire o que não lhe agrada. Limpe. Renove. Renove, Senhor, a aliança dela contigo. Senhor, Raíla te ama sobre todas as coisas. Ela decidiu, Senhor, te amar acima de tudo. Ajude-a. Fortaleça. Deus, guarde-a. Cure a sua alma, cure as suas feridas, restabeleça, Senhor, a tua aliança com ela, e que ela se levante agora com muita força, com muito vigor, com muito renovo, com muita alegria do Espírito. Que todo incômodo de âmbito espiritual, que todo incômodo de ordem espiritual, deixa agora, e que ela receba o bálsamo do teu Espírito sobre a vida dela e a restauração que ela precisa. Abrace, por favor, abrace eles. Abrace as meninas. Kate, abraça a Clarinha. Leticiana também. Deus, Leticiana, renova os seus votos contigo. Nós te louvamos, porque de uma forma tão especial, Deus, tu tens cuidado dela. Espírito Santo, Leticiana é tua. Ela é tua, Senhor. E sobre a vida dela não vale palavras de maldição. Deus, controle e governe o seu coração e a sua vida. E faça por ela o que ela não pode fazer. Ela é tua, princesa. Princesa.
neste momento. Obrigada, Senhor, por estas curtas. Obrigada por estas vidas que voltaram aos teus